Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Com a proximidade da festa, ou melhor, da memória litúrgica de São Jerônimo, o tradutor das Escrituras Sagradas, quisera convidá-los para vivenciarmos o mês de setembro e com ele encerrarmos o mês da Sagrada Escritura, não apenas como um mês em que nós estivemos estudando, rezando ou simplesmente detendo os olhos do coração perante os livros sagrados, mas que o mês de setembro gere propósitos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida interior, de uma maior unidade com a Palavra de Deus. E assim, a Santa Igreja, ao longo de sua tradição, já nos primeiros séculos, tendo a sua inspiração na vida monástica, tece uma maneira de rezar com a Sagrada Escritura, que é a Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A Lectio Divina, meus irmãos, ela tem 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. É importante, com o auxílio do Espírito Santo, nós escolhermos um texto, mas, ao mesmo tempo, termos um tempo destinado para fazer a leitura orante da Palavra de Deus, porque é preciso disciplina. Com disciplina, nós ordenamos o nosso tempo a Deus. A Deus não se dá o resto nem a sobra do tempo. Deus deve ser a prioridade do nosso tempo. De tal maneira que o Santo Espírito, ele nos ajuda a organizar o tempo face a Deus. São Jerônimo dizia que quando rezamos, falamos a Deus. Quando temos as Escrituras diante dos olhos, nós escutamos a Deus. Com determinado tempo selecionado, predeterminado e protegido das inúmeras distrações, hoje é muito fácil que façamos uma Lectio Divina distraídos com inúmeros apetrechos tecnológicos ao nosso lado. Centrados naquele momento misterioso da graça de Deus, lemos uma passagem bíblica. Dessa passagem bíblica, nós damos o salto à meditação. E a meditação é quando nós iniciamos um processo de reter em nosso coração, não apenas no intelecto, na memória, mas retemos no nosso coração aquela verdade que foi proclamada por Deus para nós. Seja a leitura, bem como a meditação, quando através da vontade, do intelecto, nós vamos ruminando esta palavra, nós podemos inaugurar um encontro com Deus. Desse encontro com Deus, que sempre nos fala, então já na meditação, Deus que terá nos chamado a atenção para um vocábulo, para um versículo, para determinado trecho das Escrituras, nós saímos em direção à oração. Porque a Palavra de Deus sempre tem eco à nossa vida. A Palavra de Deus nos leva a um exame de consciência. A Palavra de Deus nos conduz a propósitos de perseverança, de constância, mas sobretudo de progresso. Porque na vida interior, não esqueçamos, meus irmãos, quem não avança, retrocede, dirá Santo Agostinho. E assim, quando nós deixamos Deus nos falar na leitura e na meditação, na oração é o momento em que nós dialogamos com Deus. É quando no silêncio de nossa alma não nos omitimos, mas é um silêncio repleto de palavras espirituais, repleto de comunicação, de intercâmbio do amado com o amante. E por fim, a Lectio Divina, que começou com a leitura, passou pela meditação, perpassa a oração, nos leva à contemplação, onde a vida ela ganha um novo espectro, um novo ponto de vista, onde a nossa própria conversão se solidifica, porque
nós somos modificados pela contemplação, pelo impulso da graça que a relação com a palavra gera na nossa alma e que se traduz na conversão dos pensamentos, dos costumes e, sobretudo, dos desejos. Dessa forma, meus irmãos, eu indico aos senhores a belíssima experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Podem ser 10 minutos, 15, 20, 30, mas sempre o melhor do seu tempo. A Deus, o máximo e o melhor, porque Ele sempre nos tem como prioridade. Deus nos abençoe.